Para quem ligou agora, nós estamos tratando sobre a questão de redução de carga horária, tanto do pessoal administrativo quanto dos professores docentes. Ô Francis, você estava fazendo referência à Semana 30 Horas. Vamos lembrar para o pessoal o que foi isso? A Semana 30 Horas foi um experimento que nós fizemos com os funcionários administrativos do município no mês de agosto. E os relatos foram, assim, excelentes, porque realmente surtiu efeito. Todo aquele funcionário que participou da Semana 30 Horas, ele pôde experimentar o que é a vida dele fora do ambiente profissional. O que deu para fazer, um horário mais cedo, inclusive, para o ônibus. Então, toda a unidade escolar que se dispôs, aquele funcionário se dispôs a estar aí com a gente, encarando essa semana, foi uma semana, assim, de êxito, que deu muito certo. Mas, infelizmente, né, como tudo que tem acontecido no município, veio a punição. Veio a punição porque, mesmo fazendo essa Semana 30 Horas por um experimento, para poder provar para o governo que é possível trabalhar essas 30 horas, foram punidos com o corte das horas de trabalho, né, durante aquela semana. Isso a gente só tem a lamentar, porque, na realidade, hoje nós vivemos um momento no município em que a CLT é o carro-chefe do governo. E ela foi feita para o servidor público. A minha grande pergunta sempre é essa nos últimos tempos, porque a lei, a legalidade, ela vem tratada de forma muito severa hoje com o servidor público. E quando eu entro numa unidade escolar e eu não vejo nenhum mapa de risco ambiental dentro de um ambiente desse, quando eu vejo um funcionário trabalhar sem nenhum tipo de proteção, quando eu vejo que o funcionário ele ultrapassa as suas 8 horas diárias porque o município pede bom senso desse servidor, porque ele tem que ter bom senso para trabalhar 9, 10 horas, mas ele não precisa ter bom senso para lutar por direitos. Então, realmente, é uma situação muito delicada que nós estamos vivendo hoje, mas que não é diferente do restante desse país que luta por uma educação de qualidade. E a nossa luta pelas 30 horas, ela está aí, ela continua. O nosso companheiro Danilo está aqui, ele está aí com experiência do próprio município dele e vários municípios no Brasil, né, que já adotam essa prática das 30 horas. Francis, e é importante ressaltar para o servidor que quando o governo começa a tomar medidas extremas administrativas, é porque está falhando em conversar, está falhando em negociar. A gente coloca mais uma vez, o CEP está aberto à negociação, já enviou ofícios à Secretaria de Educação, ao gabinete do prefeito, ao secretário de administração. Nós precisamos retomar as negociações, vários assuntos ficaram pendentes, assuntos importantes na vida dos servidores, na vida das crianças, e não é possível que o governo insista em só penalizar e não negociar o que está aí. A realidade está aí, o governo só tem mais 1 ano e meio, gente. Então, tem que acordar e vir para a negociação, porque as coisas não param, né? As coisas continuam acontecendo nas escolas, os problemas estão se agravando e cabe ao governo resolver essas questões. Chamar o sindicato para conversar, para resolver cada situação dessas. Ô Danilo, você sempre foi professor ou você mudou de carreira depois? A minha experiência é importante, esse depoimento, porque eu tive dos dois lados. Durante muitos anos, eu fui funcionário e nessa condição, nós organizamos o coletivo de funcionários do CEP e também, nessa condição, eu fui para a Executiva Nacional na época da CNTE. E esse debate de organização dos funcionários de escola, ele foi muito importante porque esse debate ele tomou um caráter nacional. O papel do profissional da educação, o papel do funcionário de escola. A pergunta é a seguinte: o funcionário de escola é ou não é educador? Porque para muitos governantes, inclusive em determinados lugares, eu não sei se é o caso de Petrópolis, mas em vários lugares, o funcionário ele é considerado por diretores de escola, por secretarias de educação, como se fosse um subalterno, como se fosse um apoio. Bem, nós entendemos que se nós partimos do pressuposto que o funcionário de escola ele tem um papel educacional a cumprir, então a primeira coisa é a mudança de nomenclatura e não só a mudança de nomenclatura, a mudança de comportamento por parte dos governantes e dos diretores de escola de fato. Porque o funcionário, se ele é apoio, o sinônimo de apoio é bengala. Então, quem é bengala é para escorar. Então, o funcionário ele não é apoio. O
funcionário, ele tem um papel importante a cumprir. Vamos pegar alguns exemplos. Um inspetor de aluno. Na nossa concepção, o inspetor de alunos, que está cotidianamente lá com as crianças, com os estudantes, ele sabe muito mais da realidade daquela vida daquele estudante, do ponto de vista subjetivo, da sua família. Às vezes o estudante chega na escola e dá um problema e já vem logo a punição, mas ninguém sabe o que está acontecendo na casa, se tem comida, se teve problema com o pai, se teve problema com a mãe. E esse inspetor, ele passa a cumprir um papel como se fosse um psicólogo popular. A merendeira, a cozinheira, né, ela cumpre um papel fundamental, a coisa da combinação e da preparação do alimento. Então, assim, o profissional da educação, o não docente, ele é estratégico para o ambiente escolar, ele é estratégico para a escola, ele é estratégico para a creche e ele deve ser tratado de fato como profissional que é. Porque quem está de um lado da moeda e não conhece o outro, né, não viveu essa experiência, porque às vezes as pessoas falam assim, chega um funcionário reclamando, ou no CEP, ou no departamento, e as pessoas minimizam aquela reclamação. Mas quem viveu os dois lados sabe que o tratamento dispensado ao funcionário de escola é um tratamento de subalternização. E ao longo dos anos, essa situação foi se revertendo, essa situação foi mudando, os profissionais de educação passaram a ter uma consciência de classe, passaram a lutar e a brigar pelos seus direitos. E olha, sinceramente, é inadmissível, é incompreensível o comportamento do prefeito de Petrópolis, de retaliar os profissionais da educação, de não cumprir acordos, de não ter uma relação institucional com o sindicato, de querer usar de instrumentos que só foram usados no período da ditadura militar, de perseguição, de ataques, né, de retaliação aos trabalhadores. Não dá para entender por que em pleno século XXI, né, o prefeito de Petrópolis tem um comportamento desse. A Rose acabou de dar o recado. A relação do sindicato com o governo é uma relação institucional. Então, o sindicato quer estabelecer relações institucionais. O prefeito vai embora. 1 ano e meio, daqui a 1 ano e meio ele está fora. Será que o fato dele não poder se reeleger, ele trata mal os funcionários porque quer se vingar? Mas quer se vingar de quem? Do CEP? Bem, o CEP é uma pessoa jurídica, né? E para se vingar do CEP tem que atacar os funcionários. Então, assim, acho que um senhor, um médico, né, que tem uma história, um comportamento desse, nós achamos que o prefeito de Petrópolis ele tem que fazer uma autocrítica, estabelecer uma relação com o sindicato. Não precisa amar o sindicato, nem o sindicato precisa amar o governo, né? Não é relação subjetiva. Agora, tem que ter uma relação institucional. E essas bandeiras da jornada de 30 horas, um terço de férias, é decisão no Supremo, tem que cumprir. Né? Um terço de planejamento. Um terço de planejamento. É uma decisão do Supremo, tem que cumprir, cumpra-se. Né? E a jornada de 30 horas não é uma utopia. Né? A jornada de 30 horas é uma realidade. E ainda se fosse utopia, né, a utopia ela existe para que a gente possa persegui-la. Né? Então, perseguir a jornada de 30 horas para os funcionários de Petrópolis e para os funcionários das redes municipais e estadual é uma bandeira que o CEP não vai abrir mão e não vai descansar. Acho que a prefeitura tem que começar a pensar, secretária de Educação, que é funcionária de carreira também, tem que pensar o seguinte, isso é um exemplo de gestão, gente. Quem não faz uma boa gestão, quem não encara a redução da carga horária como qualidade, quem não resolve os problemas do imenso número de licenças médicas, está fazendo uma gestão ruim. É preciso melhorar a gestão em função disso. Né? Isso é planejamento. O que vai sobrar daqui a 2 anos? Nada. Né? A gente vai ter o quê? Um conjunto de funcionários
que está todo doente, professores ficando doentes também, porque tem que trabalhar 2, 3 horários. Não é só o funcionário administrativo que está ficando tempo demais na escola, não. Nós temos colegas também que só estão saindo de madrugada, né? E mesmo assim, como dão aula em 3, 4 escolas, né, França? Tem que preparar seus trabalhos em casa, né? Então, está ficando muito complicado. A gente solicita, mais uma vez, que esse assunto seja tratado com devido respeito, que a Secretaria de Educação, a Secretaria de Administração, volte a pautar esse assunto conosco, porque é muito importante para o servidor e, principalmente, para a administração do serviço público do nosso município. Não adianta depois chorar pelo leite derramado, né? Já o Henrique Manzani falava há um ano e pouco atrás, né, França, em 500 licenças por semestre. E deve estar beirando isso ou até ter aumentado esse número. O que você tem noção disso, França? Eu acredito que aumentou, porque, infelizmente, nos últimos meses, mesmo o governo negando, o assédio moral ele esteve presente em vários setores da educação. E o número de pessoas chegando ao sindicato, se queixando, fazendo seu relato e já pedindo um desvio de função não, porque isso é ilegal, uma readaptação de função por não estar mais conseguindo lidar com a função concursada, aumentou muito. Então, é o que eu sempre digo, nós estamos aqui, representamos uma entidade de classe, uma entidade que merece respeito e que não nasceu ontem. Nós somos pessoas que fazemos parte do movimento paredista, somos sindicalistas, sim, estamos aqui para dar o braço ao servidor público do município de Petrópolis, ao servidor do Estado, porque o CEP é um sindicato do Estado e de todos os municípios do Estado, do Rio de Janeiro. E nós não estamos aqui para ter relacionamentos pessoais com o governo. Essa coisa do levar tudo para o pessoal, isso anda, sabe, companheiro Danilo, acontecendo muito em Petrópolis, levam tudo para o lado pessoal. Não, nós queremos o lado profissional, o lado que é realmente do servidor. O sindicato não está aqui para andar fora da lei. Ele está aqui para ser, sim, legalista no que tem que ser, para respeitar o que tem que ser, mas também para ser respeitado. Hoje nós estamos sofrendo aí um desrespeito que não dá para suportar, né? Eu digo assim por quê? Porque essa entidade vai ficar, ela vai se preservar e, como a gente sempre diz, os governos passam, sim, e nós vamos ficar porque somos funcionários públicos de carreira. E nós estamos aí para defender mesmo o lado do servidor. E o CEP vai fazer o quê? 39 anos? 38, 39 anos, né? E não vai ser com esse tipo de perseguição, né, que isso vai se dissolver de uma hora para outra. Não acredito nessa dissolução, como é? Dissolução mesmo dessa entidade dentro do município. Acredito na garra do servidor que foi para a rua, que hoje está sendo penalizado. Acredito na luta. E aí nós somos, sim, um sindicato de rua, como se diz aqui, que o CEP é um sindicato de rua, e nos orgulhamos disso. Ainda bem, né? Porque detestaria fazer parte de um sindicato de gavetinha, né? Que ficasse lá atendendo telefone só o dia inteiro, sem visitar a escola, sem saber dos problemas que cada servidor está passando, que é um orgulho que nós temos. Realmente as pessoas têm acompanhamento, a gente vai à secretaria, a gente passa mais uma vez esse recado. Qualquer servidor que for chamado à Secretaria de Educação não precisa ir sozinho. Entre em contato com o sindicato, um dos diretores vai acompanhá-lo. Se for necessário a assistência jurídica também, o sindicato tem assistência jurídica a oferecer. E a gente queria mandar um recado especial para a Mônica, para o Manzani, para o Marcos Santiago e para o prefeito Rubens Bontempo. Vamos tentar administrar com a inteligência, com o coração e não com o fígado, né? Porque senão não vai se levar a nada, a gente vai ficar nesse bate-boca interminável e a situação piorando, e quem está lá na ponta, que é o aluno, é que é sempre o prejudicado, né? Porque o servidor perseguido, ele fica doente também, tá? O assédio moral é um dos principais causadores de afastamento nas escolas, porque as pessoas vão desenvolvendo uma série de doenças. Por quê? Porque todo dia tem um recadinho, todo dia tem uma ameaça. Isso é ridículo, gente, né? A gente tem assuntos sérios para tratar, a gente tem problemas graves a resolver e nós não esquecemos, não. Ô, França, você sabe que a creche lá do Atílio Marotti está funcionando no mesmo lugar? Mas 2015 não era para estar no mesmo lugar. Não foi prometido à comunidade? Gente, foi feita reunião na comunidade dizendo que a creche iria mudar de lugar, que seria alugado
alugado uma casa, um outro espaço, para que ou entrasse em obra e as crianças pudessem retornar. Então, a gente faz novamente essa denúncia. As crianças voltaram para lá, hoje estão sendo atendidas naquele espaço, com mofo nas telhas, capim, deve ter onça lá no quintal, né? Vai virar um zoológico aquele quintal. Cabe à comunidade cobrar, sim. O secretário de Habitação foi lá, fez reunião com a comunidade, disse que tudo estaria resolvido agora no mês de janeiro. A gente quer saber, então, secretário, por que hoje, dia 4 de fevereiro, essas crianças estão ainda sendo atendidas naquela casa totalmente insalubre e por que os profissionais da educação estão sendo obrigados a trabalhar naquele lugar também. A gente vai para o intervalo e já volta.